Promessa maravilhosa: ande no Espírito e você jamais vai cumprir os desejos da carne. E a razão pela qual você precisa andar no Espírito está no verso 17. Porque a carne, a sua natureza pecaminosa, milita contra o Espírito. O vocabulário aqui é tirado do campo de guerra. Militar significa você entrar numa guerra, você fazer guerra contra alguma coisa. A carne, a minha natureza pecaminosa, ela está em guerra com as coisas de Deus. Eu sou carnal, inclinado ao mal. Deus me deu o seu Espírito Santo. Só que esse Espírito Santo não é bem-vindo pela minha natureza pecaminosa. Minha natureza pecaminosa se levanta contra a ação do Espírito Santo e sua influência na minha vida. E inicia uma guerra. E, ao mesmo tempo, o Espírito Santo milita contra a carne. Foi para isso que Deus nos deu o Espírito Santo. Isso aqui é a bipolaridade cristã. O cristão é meio que bipolar. Ele é carnal, ele tem a natureza carnal, mas, ao mesmo tempo, ele recebeu de Deus o Espírito Santo. E há uma luta travada no seu coração, que é uma luta diária, uma luta constante. Ele não consegue fazer o bem sem luta e, ao mesmo tempo, não consegue fazer o mal sem a consciência pesada. O seu coração é um campo de batalha onde estes poderes se enfrentam diariamente. O espírito militando contra a carne e a carne militando contra o espírito. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Tchau, livre-arbítrio. Verso 17. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ou seja, meu arbítrio não é livre. Ou eu estou guiado pelo Espírito Santo, influenciado pelo Espírito Santo, ou de alguma forma pela minha natureza carnal. Você não é neutro. Você não pode decidir assim, simplesmente isento desse combate que está havendo no seu coração. É por isso que você precisa andar no Espírito Santo, porque por você mesmo você não vai vencer essa batalha. Então, o verso 17 é a explicação do verso 16. No verso 16 ele diz: você ande no Espírito para poder vencer a concupiscência da carne. Por que é que eu preciso do Espírito Santo para isso? Porque tem uma guerra e você não faz o que você quer. A sua vontade é fraca, o seu arbítrio é contaminado, a sua decisão é passageira, seu conhecimento é provisório. Se o Espírito de Deus não lhe socorrer, você vai perder essa luta. Então, o nosso arbítrio, fazer o que nós queremos, ele está contaminado, ele está enfraquecido pela carne. E se nós formos depender, então, da nossa decisão, da nossa vontade, do nosso esforço, nós vamos perder toda a escaramuça que nós tivermos com as paixões e os desejos carnais. Por isso, nós precisamos do poder do Espírito Santo, que é exatamente o que Paulo volta a dizer no verso 18. Você não pode fazer o que você quer, né, no final do verso 17, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, que é a mesma coisa de andar no Espírito, se vocês são guiados pelo Espírito Santo, vocês não estão sob a lei. Aí você me pergunta, o que é que tem lei a ver com isso? Lembra o que eu disse no início? Faz parte do vocabulário. Andar na carne ou estar debaixo da lei é a mesma coisa. Estão ligados. A lei e a carne estão ligados. Então, andar na carne e viver debaixo da lei, no vocabulário de Paulo, define a mesma experiência. Se você é guiado pelo Espírito, você não está debaixo da lei, ou seja, você não está debaixo da escravidão dos desejos carnais que são condenados pela lei. Você vai experimentar a verdadeira liberdade quando você anda no Espírito Santo, quando você é guiado pelo Espírito Santo. A essa altura é bom a gente perguntar de que maneira o Espírito Santo nos guia. Eu ia deixar isso para a parte final, mas a gente pode já adiantar aqui. O Espírito Santo nos guia diariamente através daquilo que em teologia nós chamamos os meios de graça. São os meios pelos quais a graça de Deus necessária para nós se manifesta em nossa vida. Quais são eles? Primeiro e acima de todos, a palavra de Deus, a palavra escrita de Deus, a sua revelação inspirada que está registrada nas páginas do Antigo e do Novo Testamento e que são usadas pelo Espírito Santo para me fortalecer, esclarecer, iluminar, me defender e rejeitar o erro. Então, leitura da palavra, meditação na palavra de Deus,
encher minha mente da palavra de Deus e do ensino da Escritura. Uma vida de oração, de estar na presença de Deus, de pedir a Deus, de clamar a Deus e dizer a Deus: Deus, eu quero vitória, eu não quero continuar escravo do meu temperamento, não quero continuar escravo da imoralidade, não quero continuar escravo dessas paixões que estão no meu coração. Ele vai descrever essas paixões daqui a pouco, aí você vai se ver nelas, tenho certeza. Eu não quero viver dessa maneira. A vida de oração está aberto para ser corrigido e orientado por outras pessoas que Deus vai mandar. Pessoas sinceras que Deus vai mandar para corrigir você. E às vezes até mesmo críticos, Deus vai mandar para corrigir você. Então, tudo isso é a maneira do Espírito Santo nos guiar, de nos fortalecer, para que nós possamos vencer os desejos da nossa natureza carnal. Então, está aqui o primeiro ponto do apóstolo Paulo. Existe uma vida de vitória em que você não cumpre o desejo da carne, mas essa vida é vivida no poder do Espírito Santo. Você precisa dele, porque há uma guerra travada no seu coração. A sua vontade é contaminada, seu arbítrio é fraco, e se o Espírito de Deus não guiar você, se ele não conduzir você, você vai viver uma vida de pecado, de morte, debaixo da lei, de condenação e de culpa.